Olá pessoal, eu sou o Marcelo Apson e sejam bem-vindos ao canal Literário. Pessoal, tô um pouquinho sumido daqui, mas tô de volta, tô vivo, tô mais ativo às vezes nas outras redes, mas eu gosto muito aqui do YouTube e jamais deixaria vocês queridos inscritos de lá. E hoje eu vou fazer aquele típico vídeo onde vou comentar as minhas leituras atuais de abril. Tem um pouquinho de tudo, fiquem tranquilos, tá? Eu não leio todos os livros todos os dias, eu faço um pouquinho daquilo que chamo de piriguetagem literária, né? Leio um pouquinho aqui, leio um pouquinho ali, mas algumas leituras já estão muito bem encaminhadas. Mas antes, se você é novo no canal e gosta de resenhas de grandes clássicos da literatura, aproveito e já peço-lhe a gentileza de se inscrever e deixar a sua curtida. E lembrando que comprando qualquer obra aqui exposta ou qualquer outra, desde que pelos links abaixo, você apoia o canal com uma pequena comissão e não paga nada mais por isso. E aliás, temos um cupom de 7% para ser utilizado na estante virtual. Tudo está na descrição. Bom, pessoal, indo por ordem cronológica, né, a leitura que tá talvez mais antiga, assim, né, e ainda tá em andamento aqui, Os Anos de Aprendizado de Wilhelm Meister, é uma boa leitura, tá, é que acabou entrando duas leituras coletivas concomitantes, isso acabou me desestruturando bastante, mas eu vou comentar que as outras, elas estão muito bem encaminhadas, uma bem pesada aí que é Os Demônios, né, do Dostoiévski, já está se encaminhando para sua conclusão, vou comentar ela, e isso vai me aliviar, e essa aqui deve ser a minha próxima para eu retomar, estaria aqui por volta da página 150. É uma ótima maneira de começar o Goethe, né, ele é o autor, né, dos Anos de Aprendizado de Wilhelm Meister, e ele vai tratar aqui do conflito entre burguesia e classe artística, né, o jovem Wilhelm Meister nasceu de uma família abastada. Só que é aquela coisa, o pai quer que ele trabalhe aí no comércio, na empresa da família, e o Wilhelm Meister não quer saber nada disso, ele quer saber dos palcos, né, ele tem esse amor à arte, e pelo menos inicialmente ele é extremamente romântico, né, tá bem interessante, assim, a paixão que ele tem pelo teatro é muito contagiante, e eu quero muito retomar essa leitura, essa aqui deve ser a próxima, em que eu vou retomar, né, eu posso até voltar umas pagininhas, mas eu lembro muito bem do enredo, eu tive que dar uma interrompida, eu comecei ainda ano passado isso aqui, pra vocês terem uma ideia, mas eu lembro muito bem, ainda tá bem fresca aqui na cabeça, até porque eu fui lendo de pouquinho em pouquinho também ao longo do tempo. Acho que é uma boa porta de entrada pro Goethe, também tem Os Sofrimentos do Jovem Werther, né, que eu não li ainda, mas eu já li um pouco de Fausto, né, e é uma leitura muito difícil, eu quero muito ler Fausto, mas ele é em formato de poema, né, então em estrofes, versos, ocorriam aquelas inversões, né, sujeito-objeto, né, para as montanhas irei, né, aquelas coisas ali, fica bem difícil de entender, mas, assim, eu tenho muito interesse, né, nessas temáticas, quem acompanha o canal sabe, aqui do diabo e tudo mais, né, a representação humana do diabo, no caso ali o Mefistófeles, né, Mefistófeles, não sei como é que fala, eu tenho muita curiosidade de conhecer essa personagem, mas eu pensei, bom, vamos conhecer o Goethe. Eu gosto de ir pelas beiradas, sabe? Por uma coisa mais palatável, mais fácil. Aqui é em formato de prosa, né? Uma obra muito aclamada. Falando em Os Demônios, essa obra aqui tem 687 páginas, né? Fora aí o pós-fácil, com tudo dá umas 700. E eu tô simplesmente amando essa leitura, tá, pessoal? Vai entrar para os meus top 3, talvez, do Dostoiévski, junto com o Crime e Castigo e Os Irmãos Karamazov, com certeza. Agora não sei ainda dizer qual dos três é melhor. A leitura começou um pouquinho devagar, mas, olha, depois da metade ela começa a tomar um ritmo completamente frenético. Para quem não sabe, aqui o Dostoiévski, como cristão conservador, ele vai denunciar os movimentos nihilistas, né, que buscavam não apenas depor o czar, senão criar um sistema socialista, redistribuição de renda e tudo mais, mas até mais além, eu diria, meio que quebrar, né, com aquela Rússia católica, né, católica ortodoxa, diga-se de passagem, porque o Dostoiévski era fortíssimo crítico do catolicismo romano, ele comparava isso ao ateísmo, assim, tamanho era o ódio. Francamente, eu sou judeu, não entendo muito dessas desavenças, mas eu sei que desde a cisão aí a briga é feia, mas o Dostoiévski ele sempre vai pegar por esse lado, esse viés, né, cristão ortodoxo, né, onde ele vai buscar denunciar o ateísmo em geral e aqui o niilismo, mas o Dostoiévski ele já fez parte destes círculos, né? E é interessante como o Dostoiévski consegue trazer as coisas de uma maneira talvez não necessariamente enviesada, né? É óbvio que é impossível você dissociar o seu viés, mas alguém poderia pensar, bom, já que ele é um cristão conservador, então isso aqui vai ser uma pura panfletagem cristã. Nada disso, pessoal. Até porque parece que a fé do Dostoiévski era uma coisa muito complexa, assim, né? O Freud diz que cada personagem de um romance, na verdade, tem alguma coisa do próprio autor em si. Então, acredito eu que o Dostoiévski também tinha um lado niilista, né? Tem esse conflito de fé e tudo mais. E o que eu achei sensacional, estou aqui me encaminhando para o fim dessa leitura,
é que o niilismo não é uma coisa homogênea, né? A gente podia pensar assim, bom, todo mundo que é niilista simplesmente não acredita em nada e assim é. Não é bem assim, tem várias nuances, né? Várias personagens muito complexas e cada uma com uma visão de mundo niilista, mas diferente. Uma das mais intrigantes para mim foi o Ivan Chatov, né? Uma personagem central aqui no romance, em que ele era niilista e ele em um determinado momento ele meio que deixa de ser, mas ele não acredita inteiramente em Deus, ele não consegue acreditar em Deus, ele fala de Deus como uma necessidade, mas ele não consegue acreditar naquele conceito que a gente tem, né, que a civilização cristã tem, né, que é de uma espécie de um pai protetor, né, ele consegue acreditar como uma fonte de moral, de bem e mal, né, e algo indispensável para a formação de um povo. É sensacional, os debates que você encontra aqui, né, niilismo e teísmo, são muito ricos, assim, né, a gente poderia pensar que poderia ser alguma coisa mais superficial, nada disso, eu achei aqui, assim, altíssimo nível, de novo, não é uma panfletagem, é engraçado que talvez ele quer mostrar que a verdadeira maldade não está nem no niilismo, eu acho que isso que é o mais interessante, né? Ele poderia simplesmente falar, tá vendo? Olha o que esses niilistas querem fazer, né? Porque aqui é um grupo terrorista realmente, né? Esse grupo de niilistas, eles vão realmente planejar atentados e coisas bem severas, mas é curioso como tem um personagem aqui que é o Kirillov, que talvez é o mais niilista mesmo. Ele não é uma pessoa aparentemente má, assim, né? Ele é uma pessoa que realmente muito depressiva. O pensamento de tirar a própria vida tá toda hora nele ali. Como é de se esperar de alguém verdadeiramente niilista, que acredita que a vida não tem sentido, né? A pessoa pode entrar numa depressão profunda, e acho que esse Kirillov é o melhor representante disso, e ele não é essencialmente uma pessoa má, eu diria, aqui na minha análise, né? Agora, ele quer mostrar aqui que existem sociopatas, que são pessoas que nem sei se debruçam ou não sobre essa questão niilista, se existe um poder maior ou não, mas pelo menos agem como se pudessem fazer tudo. E como se realmente não tivessem nenhum sentimento por um ser humano, por um semelhante. Esse Kirillov é completamente niilista, mas ele tem uma face muito humana, ele se importa com o próximo, assim, né? Ele tem alguma coisa ali, não sei se talvez então ele não é um niilista, mas eu acredito que ele quer mostrar aqui que sim, ele é um niilista, mas que o problema não é o niilismo em si, mas talvez a maldade humana, talvez o nome aqui, os demônios, né? Como as pessoas podem ser piores que os demônios, né? Eu não sei, acho que existem várias máximas, né? Onde Deus falaria com o diabo, assim, né? Mas o que você está aprontando? Ele fala, mas eu não preciso fazer nada, olha o homem, olha como ele é bom, ele é muito melhor que eu. Eu partilho dessa visão, às vezes as pessoas me perguntam se eu acredito no diabo, eu falo, acredito no homem, o homem é capaz de muita maldade, talvez mais até do que o diabo, né? É um pouco isso que o Dostoiévski quer mostrar. Obviamente ele vai explorar, né, esses debates niilismo e teísmo, mas aqui em meio também é um enredo muito conturbado, muito caótico, sensacional. O começo é devagar, tá, pessoal? Lembra até, a gente tá numa leitura coletiva aqui, estamos terminando, né? E eu lembro até que um inscrito perguntou, poxa, Marcelo, 130 páginas só para apresentar os personagens? Eu falei, só para apresentar os personagens. Mas o Dostoiévski é assim, como que você vai apresentar uma personagem? Com diálogos, né? Não adianta você ficar também descrevendo a personagem em 30 páginas, o Dostoiévski não é muito disso, mas ele vai colocar os personagens para falar. Você vai ver diálogos aí longos e longos, onde você vai conhecer o caráter de cada personagem. E é o que eu digo, né? Como é que você vai se envolver emocionalmente com uma personagem? Só conhecendo-a, só convivendo com ela, né? E o Dostoiévski faz isso através dos diálogos. É uma ferramenta simples, porém extremamente eficaz. Você vai ter vários e vários diálogos, onde você vai poder criar intimidade com as personagens. Por isso que Dostoiévski eu considero um dos gênios da literatura, não eu, né? Na verdade, os maiores críticos de literatura consideram talvez um dos maiores autores, né, que já existiu. Pois é, pessoal, essa é uma leitura um pouco densa. É uma das mais difíceis que eu já fiz do Dostoiévski, uma infinidade de personagens, um enredo muito complexo, muito sugestivo, eu diria, né? Ele quer deixar muitas coisas no ar, ele quer te confundir um pouco, mas as coisas vão clareando, você tem que ter um pouco de perseverança para entender que a coisa vai se desenrolar, ali fica uma coisa tudo muito no ar, assim, você não entende exatamente o que está acontecendo, mas é um pouco, talvez, essa intenção do autor, né, de te colocar nas trevas, assim, talvez era o momento político que se vivia de incerteza, né, acho que é isso que ele quer
passar muito aqui nessa obra. Eu simplesmente estou adorando, já faltam as 40 páginas finais, estou louco para terminar aqui, porque tá muito bom, mas é aquela coisa, daquela ressaca literária, né? Temos aqui também O Lobo da Steppe, do grande Hermann Hesse. Eu já li Siddhartha, por hora, como eu já falei em alguns vídeos por aqui, eu estou gostando mais de Siddhartha, mas é uma leitura muito boa, interessante. Ele vai também, bem ou mal, explorar muito esse niilismo, né? Aqui temos um protagonista, esse tal de Lobo da Steppe, né? O Harry Haller, que alguns falam Hermann Hesse, Harry Haller, né? É um alter ego do protagonista, onde talvez, muito na linha dos demônios, né? Quem realmente é niilista, né? Vai entrar numa depressão profunda. Mas o que eu estou fazendo aqui na Terra? Qual o valor de tudo, da vida, né? É difícil encontrar hoje em dia pessoas assim que não creem em nada, né? Existem muitos ateus e tudo mais, mas se a pessoa realmente tira qualquer fé, não estou nem falando em divindade, mas que ela tem um valor próprio ou uma missão no mundo, fica difícil viver a vida, né? E aqui é um pouco isso, essa personagem, esse Lobo da Steppe, é uma personagem já de seus 50 anos, um lobo da steppe no sentido de que ele vive à margem da sociedade, ele tem horror à vida burguesa, né? Ter uma carreira, ter família, conviver com as pessoas, né? Ele é uma pessoa muito solitária e ao mesmo tempo muito perdida, assim, né? Ela tá procurando significado na vida, mas não encontra, né? Então a gente vai acompanhar de perto essa depressão, mas que é um autodescobrimento, né? E bem interessante. Eu tô na metade, tô curioso para saber o que acontece. Eu sei que em determinado momento aqui ele vai encontrar uma mulher, que eu achei até curioso, assim, né? O homem realmente, ele às vezes tem esses questionamentos profundos, né? Essa solidão, talvez, mas parece que às vezes vem um parceiro, uma parceira, e a pessoa encontra uma luz, né? Assim, a parceira, o parceiro fala, olha, mas o que você está tanto refletindo no mundo, né? Vamos ser felizes. Às vezes é isso, né? Às vezes o ser humano complica demais as coisas quando não precisa ser, né? Todo mundo quer uma companhia, eu acho, né? Um pouco isso é a mensagem do livro aqui. Em seguida, estamos lendo aqui com o nosso círculo literário o Pai Goriot. Eu já li A Pele de Onagro e A Mulher de 30 Anos do Balzac e gostei muito, tanto é que por isso que eu selecionei para o nosso clube de leituras. E já estou até me encaminhando aqui para um terço da leitura, já dá para entender mais ou menos o que vai tratar. Aquele começo é um pouco confuso, né? Balzac vai apresentando muitas e muitas personagens, mas tem a personagem central que é o Pai Goriot. E acho bem curioso, assim, o Balzac ele tem um tom muito cômico, né? Esse Pai Goriot, ele era rico, mas aos poucos ele vai empobrecendo. E ele é hóspede na pensão da senhora Vauquer. E ele é um hóspede inusitado, né? Ele é um senhor de seus 69 anos e recebe mulheres maravilhosas ali, que todos acusam ele de ser um libertino, mas na verdade são as filhas dele. Mas aí as filhas param de visitar quando ele empobrece, né? E as pessoas falam, mas que tipo de filha abandona o pai quando ele empobrece? Pois é, parece que esse é o tema central, assim, as filhas são muito interesseiras, mas acho que uma das mensagens aqui, pelo menos preliminares, eu estou muito no começo da leitura, é que não julgue o seu semelhante, né? Assim, aquela máxima, né? Mas que todo mundo é culpado de incorrer neste crime, né? Os outros pensionistas começam a olhar um velho ali e tá saindo com mulheres maravilhosas e jovens, só pode ser um libertino, tá contratando elas e tudo mais, né? E no fim não sei se eram ou não, mas pelo menos parece ser as filhas dele, e ele parece ter motivos muito legítimos, mas tudo que ele faz é escrutinizado, né? As pessoas olham com aquele olhar julgando, né? Ele mexe com negócios escusos, né? Então, assim, coitado, né? E ele é uma pessoa quieta, aquela pessoa que provavelmente é humilhada e não retribui, né? A pessoa que talvez está mais ocupada em viver a vida dela do que dos outros, né? E aquela coisa, né? O Balzac quer nos mostrar a alta sociedade parisiense pós-Revolução Francesa, aquele momento político conturbado, onde por um lado você teve a Revolução Francesa, você teve conquistas progressistas, mas por outro a monarquia está voltando em 1830, né? E aquela fragmentação política da sociedade. Eu simplesmente amo o Balzac, e ele faz descrições minuciosas das personagens, muito na linha do Dostoiévski, mas ele tem o seu estilo próprio, que eu gosto muito, um estilo bem cáustico, irônico também, você vai dar umas risadinhas aqui de vez em quando. Eu estou gostando bastante dessa leitura e os nossos assinantes do Círculo também. Estou lendo também aqui Ecce Homo, acho que é assim que fala, perdoem meu italiano parco aí. Eu sempre
quis conhecer o Nietzsche, né? A gente fala tanto de niilismo aqui no canal, através de Dostoiévski, através de vários autores, até do próprio Hermann Hesse, de uma certa maneira, ele traz observações muito niilistas. Então eu falei, por que não beber da própria fonte, né? E aqui temos um livro talvez autobiográfico, né? Reflexões do próprio autor, mas da vida dele, né? E tá bem interessante, só que é um pouco, assim, ele tem uma linguagem densa, assim, até poética, eu diria. E aquela coisa, né? A filosofia sempre tem uma linguagem mais densa e obscura, e acho que é preciso ler e reler, né? Porque certas passagens eu simplesmente não entendi muito bem. Mas achei muito legal aqui a proposta dele, que ele fala aqui logo no começo, que a proposta dele não é levantar ídolos, é derrubar ídolos, né? E ele fala assim, até eu mesmo, ele fala assim, né? Eu não quero que você acredite em mim, né? Eu não sou um salvador, eu não sou uma pessoa que está aí para melhorar a humanidade. Eu gostei disso, assim, né? Que ele falou, eu não tenho essa pretensão. Eu tenho a pretensão de libertar as pessoas, foi isso que ele falou. E ele até falou uma coisa assim, você primeiro vai me abandonar, e eu quero que você me abandone. Depois você vai me procurar de novo, eu estaria aí para você. Eu gostei dessa, né, ele não tem esse orgulho próprio, ferido, assim, né, de tipo assim, poxa, você tem que escutar o que eu tenho a dizer. Ele basicamente ele quer dizer você não tem que escutar ninguém. Eu acho que é uma dessas mensagens assim, muito na linha do Hermann Hesse, assim, né? Seja seu próprio mestre, eu diria, o antimestre talvez, né? Se é que existe isso. É bem interessante, mas eu já li tipo umas 40 páginas e eu falei, eu preciso reler essas 40 páginas porque eu entendi metade. Parece que era uma pessoa muito doente, o Nietzsche, e ele vai falar muito dessa doença, como isso mudou as perspectivas dele sobre a vida. Parece assim uma obra interessante. Para começar, eu quero muito ler Assim Falava Zaratustra também, que ele diz aqui nessa obra que foi o maior presente que ele já legou para a humanidade. Agora, engraçado, como eu estava falando, ele tem esse lado bastante humilde e esse lado aqui onde nos capítulos nós temos aqui porque sou tão sábio e porque sou tão inteligente. Mas, de novo, ele vai falar assim, por que ele é tão sábio? Porque ele não perdeu tempo com questões que ele não considera questões, se considera pecador, coisas que diminuem a autoestima. Então, eu acho que, de novo, tem aquela questão, assim, mais universalizante, assim, né? Não necessariamente narcisista. Por que eu sou tão sábio? Porque eu não sou sábio. Acho que um pouco isso que ele quer dizer, assim, sabe? Ele quer dizer, assim, que não tem sabedoria, né? Ou que... né, ele não se preocupou com questões que ele não julga questões, né? Não acho que ele seja um narcisista. Mas é isso, pessoal. Gostaria de saber de vocês. O que vocês andam lendo? Coloquem aí nos comentários. Gostaram deste vídeo? E se você gostou, deixe sua curtida. E nos vemos na próxima. Um grande abraço.